Muito bem. Então, Rafael, fica à vontade aí e a gente até peço pro pessoal também ficar à vontade. Vou ver se eu trago a galera aqui um pouquinho. Fica à vontade na apresentação, por gentileza. Tá com um delayzinho aqui, mas, cara, o que acontece, ó? O ano passado a gente foi surpreendido pelas essas comunicações. Aí eu vou tentar ser breve, porque a apresentação é até longa. Essas comunicações com o controle de tráfego aéreo do aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, de pilotos que estavam observando luzes que para eles eram estranhas, né? E foi, como a gente até apelidou de Noite Oficial dos UFOs, mas ela não é inteiramente só a respeito de UFOs, porque foi feita uma série de análises que a gente vai ver aqui que corroborou em deixar uma grande dúvida, né? Aqui tem um resumo do que aconteceu, os relatos de luzes que moviam rapidamente, né? Impediram os tráfegos das aeronaves. O piloto da voo da TAM 3406, que decolou de Guarulhos, São Paulo, para Porto Alegre, descreveu a aparição de luzes. Esse foi o que deu o baque, assim, na verdade, né? E segundo ele, às vezes uma, depois duas ou três, o piloto da Azul também ficou muito famoso, esse cara do 4657, disse ter avistado luzes desde o aeroporto de Confins. Então o pessoal já estava vendo essas luzes à distância, uma distância que para eles que estão no ar lá em cima parece ser diminuta por conta de não ter nenhum obstáculo. E a intensidade dessas luzes para chegar nessas distâncias que começou a chamar também a atenção da galera. Não era a primeira vez que os pilotos relatavam terem visto luzes misteriosas no céu. No dia 22 de outubro do ano passado, pilotos da Azul informaram que avistaram luz de origem desconhecida quando sobrevoaram Santa Catarina. Novamente, não havia outra aeronave nas proximidades e nenhuma fonte luminosa perceptível. De acordo com os pilotos, a luz avistada por volta das 22 horas e 30 minutos, quando a aeronave 4517, que partia de São Paulo, destino a Porto Alegre, estava sobrevoando Santa Catarina. Olha a distância que estava o carro. O relato aconteceu durante a transmissão ao vivo realizada no canal do YouTube pela Câmara Porto Alegre. Foi uma das coisas que nos ajudou muito, foi esse canal, tá? Que ele permanece vigilante sobre o aeroporto Salgado Filho e ele transmite também a conversa entre pilotos e controle de tráfego aéreo. Bom, aí tem mais ou menos o resumo desse voo, onde se levantou a primeira hipótese do que poderia ser essas luzes, né? A primeira análise foi feita por uma pessoa, um amigo da gente aí, que a gente observou e acompanhou no mês de outubro, né, quando se aconteceu isso aí, poderia ter sido os faróis da Lagoa dos Patos. Nós estamos vendo ali nas imagens o aviãozinho vendo ali já do norte, se direcionando para Porto Alegre, e logo em seguida a gente tem a Lagoa dos Patos, que é uma quantidade de água muito grande que a gente tem nessa lagoa, e também o cenário de alguns fatos ufológicos que marcaram muito a ufologia brasileira, como foi o caso do Haroldo Westendorf, em 96. Talvez até tenha na apresentação. Bom, ali então ele traça esse plano de voo aqui, mostrando que havia uma possibilidade, como vocês estão vendo embaixo no último quadrinho, dessas luzes serem os faróis que tem na Lagoa dos Patos, né, que tem uma extensão muito grande. Inclusive foi marcado ali o farol de Itapuã, Capão da Marca e Barra, e justamente mais ou menos parecia estarem no campo de visão do piloto que viria então de São Paulo. Provavelmente ele estava enxergando à distância essas luzes. Essa teoria ela não foi, ela foi aceita e tudo. Nós todos observamos isso, mas chegamos à conclusão do seguinte: bom, inclusive o piloto, né? O cara faz aquele plano de voo seguido, ele está sempre naquela aerovia, que as aerovias até modificam de acordo com o tal tráfego aéreo, mas o cara que está acostumado a permanecer naquela aerovia ou algo semelhante, como que ele nunca viu esses faróis antes? Pois Então, a primeira pergunta que a gente se fez. Sim. Segundo, a forma com que esses objetos se apresentavam era um pouco diferente daquilo que se imagina de luzes de farol, como aqueles que foi citado ali. Então isso começou a levantar um debate, uma dúvida muito grande, até que começou a acontecer outros processos de observação de luzes. Então aqui tem um vídeo, vamos ver se dá para passar aqui, onde mostra isso, tá?
a torre de controle falando com os pilotos. Pera aí, acho que eu tenho que liberar o som aqui. Deixa eu ver se eu consigo para ver se tá liberado aqui também. Pera aí. Solta aí. Ó, deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá bem baixinho o som. Ele falou. Deixa eu tentar aumentar. Tenta aumentar o teu volume aí pra eu não ter que mexer aqui. Aqui já tá. Mas eu já vou dizer o que ele falou. Tá, tem um festival de luzes. Festival de luzes em cima de Porto Alegre. Uhum. Esse ele tá declarando ali pra. Opa, aqui já voltei. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu saí da apresentação. Tá. Então, isso já chamou a atenção de quem estava ouvindo, né? Que tem o pessoal que fica vigilante ouvindo essas os radioamadores, né? Não, aqui no caso eu até não sei como é que eles conseguem a captação lá da torre de controle do Salgado Filho. Acho que ela é disponibilizada, na verdade, tá. Pro canal de alguma forma, tá? Não tem certeza se é radioamador. Então vamos lá. Tá bem baixinho mesmo, tá? Dá um tempo. Se possível, dentro da segurança, efetuar filmagens para permitir a análise do padrão de movimento do objeto afetado. Então, a orientação é fazer uma filmagem do que estava acontecendo. Essa era a única orientação que esse pessoal do controle de tráfego aéreo estava dizendo. Que ele ia realmente, tá uma coisa de louco isso aqui o cara tá falando. Com certeza ele filmou, né, Rafael? Com certeza. Sim, apesar que devido a filmagem de celular, né, o cara nem consegue, porque ele vê a luz, né, ele não consegue ele buscar de uma forma ideal, né? A gente já vai ver que daqui a pouco algumas dessas filmagens aí deram um resultado não muito favorável àquela questão dos usos. Mas vamos seguir aqui a gravação. Ah, beleza. Chegou no 1228, no qual o senhor receberá novas instruções. E aí segue um silêncio, né? E vai entrar um segundo. Mudou o controlador. Um monte de luz sobre o Porto Alegre. Ó, isso é importante, gente, tá? Ele narra ali que um outro avião tá vendo esse monte de luzes, como diz, ó. E um diz, olha, parece um estrobo. Aí é um terceiro avião já que tá vendo. Que tava vendo de outro ângulo, né? De outro ângulo, exatamente. Agora vou ter que adiantar aqui que eu pulo aqui. Aqui. Ó, eu até coloquei, subscrevi ali Você não tem como aumentar um pouquinho o volume aí do próprio... A gravação é baixa mesmo. Ah, tá bom. Beleza, então. Então, só peço a gentileza, vai narrando então o que eles estão falando, que tá muito baixinho o pessoal ouvir. Tá escrito ali, ó. Tá. Monte de luz no Porto Alegre. Receberá novas instruções. Exatamente. O 228 confirma, o senhor reportou luzes na terminal de Porto Alegre? Ah, sim, o 228. O 228 pediu para que o senhor entre em contato com a defesa aérea. O senhor anota um número pelo telefone interno. Confirma, entrar em contato com a defesa aérea? Afirma, o senhor vai ter que preencher alguns relatórios após o marcamento, o quanto antes, o senhor liga para o telefone interno para a defesa aérea. O senhor tem condições agora de anotar um número? Ah, sim, pode anotar. DDD 41 33 56 01 20.
tripulagem é obrigada a aceitar um bônus. Então é um caso complicado. Isso a gente tem que guardar, reservar muito a questão do qual foi o procedimento. Nós temos 3 aeronaves ali vendo luzes sobre Porto Alegre. O controle de tráfego aéreo apenas indica que eles têm que filmar aquilo e vão receber outro tipo de orientação quando chegarem em solo, tá bem claro ali. E o terceiro pedido deles é que entrasse em contato com a defesa aérea. Entrasse em contato, olha, notem bem isso. Isso a gente tem que reservar na questão da investigação. O que chama atenção nesses áudios captados ao vivo na web, quando a situação é entregue para a defesa aérea, mostrando uma fraca conduta do tráfego aéreo no sentido de dar respostas aos pilotos. Quer dizer, os caras não sabiam o que fazer. Impressionante. De uma certa forma. Ou, no caso, o procedimento padrão para esse tipo de coisa era isso. Né? Que é aquilo que a gente imagina que fosse. Porque não é a primeira vez que acontece isso dentro do nosso espaço aéreo nacional. Né? Logo surgiram diversas fotos, e aí vem a questão das fotos. Tá? Essas fotos que vocês estão vendo aqui são de pessoas que estavam dentro do avião, de tripulação. Algumas que vão aparecer são dos próprios pilotos, e os caras fizeram aquilo que foi mandar, filma aí, fotografa e a gente vê o que acontece. Também foram vistas as luzes de outras partes do Rio Grande do Sul, como vemos nesse vídeo aqui do Fabrício. Fabrício acho que está no chat aí, tem vários colegas aí que estão no chat aí. Fabrício Bulejan. Isso. Aqui é a região de Alemão, aqui, bicho. Então esses sobrenomes aqui. Não sei nem se eu pronunciei correto. Não, eu acho que sim, né? Mas o Fabricião aí, ele é um cara especializado em fotografia, em imagens. Ele até citou aqui que no canal Pôr do Sol, no Guaíba, são 3 câmeras ao vivo transmitindo 24 horas por dia no aeroporto e mediações. Exatamente, esses são Obrigado, os canais Fabrício? Que a gente acompanha. Valeu, Fabrício. E o Fabrício conseguiu captar algumas dessas luzes aí, que é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo aí, mandou pra gente aqui, ó. Quer dizer, realmente havia uma espécie de movimentação, pode-se dizer até aeroespacial ali, de luzes que estavam sendo vistas em toda a região aqui. Sim. Santa Cruz e Vera Cruz fica no centro do Rio Grande do Sul e Porto Alegre é mais pro lado oeste, né? Dá para ver a movimentação, acho que dá para enxergar que ele faz umas movimentações bem diferente, e a gente começou a entrar em alerta. Pô, vamos ver o que é isso, afinal de contas, né? Sim. Então, toda vez que surgiu um alerta no rádio, lá no controle de tráfego aéreo em Porto Alegre, a gente conseguia também ir para a rua aqui e conseguir captar algumas coisas aí, que foi o que o Fabrício fez. Até aí, tudo bem, isso tudo faz parte do que? Material de pesquisa e investigação do que está acontecendo dentro do nosso território aqui. A gente não tirou nenhuma conclusão, como diz, é material de estudo, para a gente poder tirar algum tipo de conclusão em seguida. No Uruguai foi vista a mesma coisa, então nós já estamos vendo o quê? Nós estamos percebendo que o povo que estava aqui no centro do Rio Grande do Sul para o oeste via as mesmas luzes. O pessoal que estava lá no Uruguai, no sul, mais para o sul, estava observando o mesmo tipo de fenômeno, em direção a norte, ou seja, em direção a Porto Alegre também, Rio Grande do Sul. Então acredita-se que esse objeto estava muito alto, então, né? Para o pessoal ver nessa... Eu acredito que sim. E aí nós vamos ver uma conclusão depois do pessoal da astronomia, né? Que nos passaram aqui. Mas realmente é uma coisa que é diferente. Não era só uma luz? Tinha mais do que uma? Ou era só uma? Era mais que uma. Era mais que uma. O que a gente vê nessa imagem, o que é, Rafael? Oi? Essa última imagem que você mostrou, dá para ver que tem pequenas luzes e tem uma luz mais forte embaixo. O que seria essa luz mais forte aí embaixo? Aqui no horizonte? É um poste, na verdade. Não no horizonte. Tá, ok. Então isso é uma rodovia, né? São as luzes de cima ali, né? As pequenas luzes, e é claro, com o celular não dá pra gente dar aquele zoom, né? Mesmo porque estava muito alto. Fala, Rafael. Exatamente. Aqui foi uma filmagem que mandaram pra gente, depois ela circulou na internet aí, mas a gente ganhou de primeira mão. Foi de dentro de um desses aviões, o pessoal estava vendo. Aí, então o que acontece? Aí começa uma série de outros avistamentos, o pessoal começa a se agitar muito, e tudo que passa no céu já começou a virar
escopo daquela situação que estava acontecendo nos céus aí de Porto Alegre. Sim. Aqui é uma filmagem da tripulação de um avião, não me lembro se foi do cockpit mesmo, e de uma dessas luzes, né? Bom, aí então surge essa teoria que viria a desbancar os ufólogos, como colocaram, mas a gente aqui não descartou isso em hipótese alguma, tá? Baseado no estudo do americano, acho que é Philip Beno o nome do cara, até botei 3 pontinhos, e outros ufólogos ou pseudo-pesquisadores encontraram no Starlink a resposta para os vídeos e fotos tiradas ao longe, pelo menos 2 semanas seguidas, e eu concordo plenamente que a maioria dos vídeos que foram mostrados a partir de então, se tratava assim do conjunto de satélites aí do Starlink, né, da SpaceX, e que por um motivo ou outro estava sendo observado através de um processo de refração, se eu não me engano foi isso que falaram, porque segundo consta, eles não estariam dentro do escopo de observação a olho nu ainda, naqueles dias de outubro do ano passado, depois na sequência também. Então houve essa colocação de que seria uma refração e não a observação direta do Starlink. Por outro lado, nós tivemos algumas pessoas, alguns caras aí, que fizeram comparativos e fechou claramente que podia ser realmente o Starlink. Vejam aqui nesse vídeo aí. For several days now, pilots in Brazil have been reporting UFOs, which have also been caught on this webcam. It's looking south, and the objects are moving mostly from right to left. This is the same thing as in my last video, Starlink satellites. Not the bright Starlink launch trains, that's a different thing. These are deployed Starlink satellites, and you only see them when you look towards the poles, north or south, and where the satellites are low on the horizon and can just reflect the sun at a shallow angle. Like last time, I teamed up with Flarkey to synchronize the video with actual Starlink data. We can identify 3 stars at the start of the video and use that as an overlay in Stellarium. Since it was just yesterday, I used the current Starlink data and recorded several minutes in real time. This was then synced with the video, and like last time we see a perfect correlation, where every flaring light matches a satellite. Time, position, speed, and direction. It's 100% Starlink. So once again we're getting a lot of media attention and a lot of distracted pilots for something that's 100% explainable. Hopefully, with all this attention, pilots will become familiar with this phenomena, but I expect reports to continue, probably for several years. Airlines and aviation authorities really need to educate pilots on what they might be seeing in the sky. Então aqui tem uma colocação aqui que eu acho que a gente tem que comentar. Há poucos dias atrás aí, acho, talvez umas 2 semanas ou mais, eu vi num outro podcast, uma outra pessoa que é entendida em assuntos astronômicos, astrofísicos, declarar que os controladores de tráfego aéreo, os pilotos, todos eles são ignorantes a respeito do que se encontra no céu. Ô, louco. Eu discordo totalmente. Não, se eu tivesse nessa live, se eu tivesse nesse podcast, eu teria defendido a seguinte questão. Então me explica como com mais de 50 pilotos de diferentes aeronaves, de empresas aéreas, viram outro tipo de fenômeno que não era esse que está sendo narrado aqui. Houve a observação de luzes que no momento estava numa posição e segundo estava na outra, giravam, faziam movimentações erráticas. Quer dizer, eu duvido muito que um piloto de longa data de empresa, experiência de empresa, não vai saber que é um satélite, que é um planeta, que é... Sim. Então, alguém ali um deles pelo menos deve entender dessas coisas. E todos eles estavam afirmando o contrário. Por outro lado, nós tínhamos essas filmagens aqui que a gente está vendo agora, na parte de baixo aqui aqui no meio do vídeo, que foram feitos por esses sites aí que o Fabrício sugeriu, tá? E que a gente via seguido, então, acompanhava isso, e realmente se trata do Starlink. Uhum. A gente está vendo aqui. Mas nós vamos ver que nós tivemos outras coisas, outros problemas no percurso aqui, que nos leva a crer que, olha,
talvez tenha alguma coisa aí que a gente precisa observar melhor. E uma das coisas era o exercício da Força Aérea Brasileira, que estava acontecendo no dia... Tá ali, ó. Começou no dia 7 e se estende até o dia 25 de novembro, justamente num grande período que aconteceu esses fenômenos. Então aí nós temos algo que nos indica que a Força Aérea estava em movimentação, e há uma possibilidade do quê? Não só de ter aeronaves que a população em geral não conhecia, e também as questões de uso de armamentos, como flares e etc. Como a gente acha que tem um vídeo aqui que mostra isso. Por outro lado, a Força Aérea, inclusive a gente ligou para lá para tentar se informar sobre isso, eles não informaram absolutamente nada, desconheciam o que estava acontecendo. Sim. O que para nós nos espanta muito, porque afinal de contas eles aqui são a nossa defesa aérea, correto? Pois é. E não era isso que o pessoal estava pedindo no Salgado Filho, para que os pilotos entrassem em contato com a defesa aérea? Como que a Força Aérea não sabia de nada? Fica um empurrando pro outro, né, cara? Chega a ser ridículo, né, cara? Porque perante essas gravações ficam todas ali armazenadas para todos ali ouvirem, tá disponível, né? E aí os caras fazem essa vergonha aí, infelizmente, né? Aí o que acontece, cara? Eu tô me aligerando aqui, tá? Tá bom. O que a gente começou a encontrar foi aquilo que a gente estava esperando. Que não fosse filmagens de pessoas que são ligadas àquele processo. Ou seja, o pessoal dos sites que filmam direto lá o Espaço Aéreo de Porto Alegre, a própria Força Aérea, o controle de tráfego aéreo, começaram a encontrar pessoas que viram o fenômeno da Terra. Tem um amigo nosso, que é de outro canal aí, nos passou, olha, chefe Bala, eu tenho essa filmagem aqui, bicho, eu não sei, mas para mim tá muito estranho. Isso foi justamente no momento em que um desses pilotos estava vendo e reportando para o controle de tráfego aéreo, que estava observando essa luz, ele conseguiu captar essa imagem que vocês estão vendo. Isso é um vídeo, tá? Não sei se eu vou ter ele aqui, mas eu peguei o frame do vídeo justamente para mostrar que as pessoas do solo estavam vendo aeronaves não identificadas. O que a gente vê aqui no primeiro quadro à esquerda é uma aeronave que tinha 2 spots de luz virados para baixo e com um sequencial de luz girando em cima, o que nos fez lembrar que podia ser um drone ou um helicóptero. Observando o próprio vídeo do companheiro, que ele também ficou em dúvida, a gente vê que existia a presença de um avião, e a gente escuta o avião, a gente vê ele passar distante, então dá para a gente relacionar a altitude, e não havia o som de um helicóptero, que estava muito baixo, inclusive. O helicóptero, quando passa pelos céus dos prédios, perto dos prédios, em qualquer cidade grande, a gente escuta o barulho dele. Ah, sim, com certeza. Esse tipo de iluminação também eu achei muito engraçado. A gente não descobriu uma aeronave que tivesse esse tipo de iluminação. E depois o registro, então, do controle de tráfego aéreo que a gente tem através desses apps todos que tem hoje aí, que a gente pode manusear para saber que a aeronave está passando em tal região, né? O Flight Radar é um deles. Então, esse voo que foi filmado não tinha registro. Então começamos a levantar a hipótese, olha, isso aqui deve ser uma dessas coisas que esses caras estão vendo, bicho. Né? Então eu vou ver se tem o vídeo. Se tiver o vídeo a gente... Não tem. Depois começou a surgir esse tipo de luzes aqui. Na região sul, tanto Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai. As luzes em formato de charuto, como a gente chama na ufologia. Sim. Tudo isso envolvendo a mesma época, o mesmo mês dos acontecimentos do nosso aeroporto. Então o que eu fiz? Fui para Porto Alegre, montei vigília, que vocês estão vendo as fotografias, fiquei 3 dias e 2 noites lá, justamente consegui pegar um hotel que era alto, de um prédio alto, onde tinha uma janela muito grande e dava justamente de frente para aquelas imagens que a gente viu das câmeras que ficam 24 horas filmando os céus de Porto Alegre, que captaram essas luzes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é a campo, né? E depois incessante telefonemas, a gente procura os órgãos competentes do aeroporto para conversar, ver se a gente extrai algum tipo de resposta. A gente foi até o aeroporto para ver exatamente todo, como é que a gente chama, o teatro de operações, né? Não falaria como militar, daquilo que estava acontecendo. E, de fato, durante esses dias que a gente estava lá, a gente conseguiu ver uma dessas luzes. Ao mesmo tempo que eu estava lá observando, eu escutei no site que
que projeta a conversa com o controle de tráfego aéreo, e, inclusive meus colegas aqui de Santa Cruz e da região, os colegas do Nelson também estavam ouvindo essa mesma conversa, e o cara apontou que tinha um voo que está dizendo, olha, estavam vendo uma luz em Porto Alegre de novo. E aí foi aquela conversa, já acompanha, e nós vimos de lá. Vimos essa luz que vocês estão vendo aí, né? Então as situações são muito rápidas nessa hora, a gente tem que pegar uma câmera, bater a foto, tentar filmar, né? Para pelo menos ter um registro. Bom, eu estou com o registro do fenômeno aí, vamos ver o que é.